E sobre a vida do profeta Jonas é o evento na barriga do grande peixe. Essa é a imagem que nós temos de Jonas. Mas quando nós lemos os 4 capítulos de Jonas, nós vemos que Jonas não é nem o personagem principal deste livro. Nós vemos que o personagem principal deste livro é o próprio Deus. E nós vemos que em cada um dos 4 capítulos, Deus, ele trabalha a sua salvação e mostra a Jonas, ao seu profeta, que a salvação pertence a ele e que ele é gracioso, ele é misericordioso. Então nós chegamos na última lição do livro de Jonas e a última lição de Jonas a Deus. E nós então temos no capítulo de número 4 de Jonas, o texto nos diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, livra minha vida, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão de da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos permite estudarmos a tua palavra, o Senhor nos permite lermos o texto bíblico e aprendermos como devemos viver para a tua glória, como devemos viver para continuarmos este processo de santidade, ó Pai. Senhor, por isso nós clamamos a Ti,
que tenha misericórdia de nós nesse instante, e que ao ouvirmos a tua palavra possamos praticar a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso texto ele começa mostrando que Jonas estava extremamente descontente. Ele começa assim: por isso. E por causa deste com isso, na verdade, nós precisamos voltar um pouquinho. E quando nós voltamos um pouquinho, nós podemos voltar lá no capítulo 1. No capítulo 1, Deus ele levanta o seu profeta. Ele chama Jonas e fala para Jonas: dispõe-te e vai até Nínive, e prega sobre a maldade que eles estão praticando, porque esta maldade subiu até os meus ouvidos. E se eles não se arrependerem, eles serão destruídos. Mas Jonas, ele resolve não ir a Nínive. Ele resolve fugir para Tarsis, o oposto. Nínive ficava a uns 800 quilômetros de onde ele estava, e ele resolve pegar um barco e ir para Tarsis, que ficava a 3.000 quilômetros de onde ele estava, ao sul da Espanha, pensando que Deus não estaria lá, porque ele não queria pregar aos ninivitas. E se nós lermos o 1º capítulo, o 2º capítulo, o 3º capítulo, nós não descobriríamos o motivo. E no 4º capítulo nós temos o motivo pelo qual Jonas não quis ir até Nínive. Quando nós olhamos o capítulo 1, nós vimos que Jonas desobedeceu a Deus e tentou fugir da presença de Deus, algo que nós sabemos que é impossível. Deus ele governa sobre tudo, ele está em todos os lugares, não há limites para o governo do Senhor. E nós vimos que Deus mostrou isso a Jonas. E nós vemos no 1º capítulo Deus ensinando a Jonas que ele fazia tudo segundo o querer dele, que ele era soberano. E nós vemos que ele mostra para Jonas em todas as esferas possíveis. Ele manda uma tempestade, que não era comum naquela época. Os marinheiros reconheceram isso, tanto que eles buscaram os deuses deles. Ele usa a reação dos marinheiros para que Jonas fosse confrontado. Ele também mostra na própria declaração de Jonas que Deus era soberano. Jonas tentando fugir, ele ainda declara: eu sou hebreu e sirvo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Jonas ele tinha noção de quem era Deus, e ali ele estava aprendendo que não havia limite para a presença de Deus estar. Então nós vemos que Deus salva aqueles marinheiros. Eles entregam as suas vidas ao Deus vivo e verdadeiro. Homens que estavam temendo a tempestade, que estavam temendo o fato de perder a própria vida, então voltam este temor todo para Deus. E quando nós lemos o texto, nós vemos que eles tiveram a satisfação em Deus, porque eles viram e provaram da misericórdia de Deus. O capítulo 1, então, ele termina com Jonas sendo lançado ao mar. E Deus, então, sendo gracioso, mais uma vez. E Deus, então, manda um grande peixe para engolir Jonas e manter Jonas ali dentro, salvá-lo de um afogamento. E dentro deste grande peixe, após 3 dias e 3 noites, Jonas então clama ao Senhor. Nós vimos que foi a primeira vez que Jonas falou com Deus. Desde o seu chamado, desde a ordem recebida, até
o ventre do grande peixe, Jonas não havia falado com Deus. E aí nós vimos a oração de Jonas, ela foi feita de um lugar inesperado. Ele estava nas entranhas de um grande peixe. Não era um lugar confortável, não era um lugar agradável e que nós desejaríamos estar como o aconchego do nosso lar. Nós vimos que o Senhor foi reconhecido por Jonas como o Deus soberano que o havia mantido dentro daquele peixe com vida. E mesmo naquela situação totalmente desagradável, ruim, Jonas sabia quem ele servia. E nós aprendemos que nós também nos encontramos em situações que são desagradáveis. Nós também passamos por experiências que nós não queremos passar. Mas, como Jonas, nós podemos clamar a Deus, independente da situação em que nós nos encontramos. E nós vimos também que Jonas ele tinha esperança. E no capítulo 2 ele afirma com todas as letras: ao Senhor pertence a salvação. Ele salvou os marinheiros no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele salva o próprio Jonas. E Jonas fica extremamente satisfeito com Deus, porque ele havia recebido a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então nós chegamos no capítulo de número 3. E Jonas ele recebe a mesma ordem novamente. E o texto bíblico diz assim: dispõe-te e vai a Nínive. E desta vez o texto bíblico nos diz que Jonas se dispôs e foi até Nínive. Só que nós vimos que o coração de Jonas ainda não havia mudado. Depois de ver Deus salvando aqueles marinheiros, depois de ver Deus salvando a sua própria vida, ele prega para os ninivitas com a esperança de que eles não se arrependessem. Entretanto, nós vemos que mesmo com uma pregação simples de Jonas, uma pregação rápida, simples, sem muitas palavras, e nós podemos dizer uma pregação apenas de condenação, porque essa era a esperança de Jonas. Toda aquela cidade se arrepende. O capítulo 3 nos diz que esta mensagem, que este sermão que Jonas pregou subiu até o rei, e o próprio rei fez um decreto para que todos fizessem jejum, para que todos se cobrissem de cinzas, como sinal do arrependimento deles. Toda aquela cidade fora salva. E é interessante que, ao olharmos, eles também não mereciam ser salvos. E essa era a visão de Jonas. Porque eles eram o império mais mal que existia. Eles faziam atrocidades quando dominavam o povo. Para mostrar a sua soberania, eles decepavam homens, mulheres, crianças. Era uma nação totalmente violenta. Jonas não queria que eles fossem salvos. Entretanto, o personagem principal não era Jonas. E nós vimos o agir de Deus naquela cidade. E nós vimos que a salvação mais uma vez pertenceu ao Senhor. E o Senhor não condenou aquela cidade como havia feito com Sodoma e Gomorra. O Senhor preservou aquela cidade. E nós chegamos então no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4 nós vemos um diálogo entre Deus e Jonas.
E nós vemos um profeta totalmente irado. E a pergunta que nós temos no capítulo 4, que é a chave para este capítulo, é essa: é razoável essa tua ira? Vamos pensar um profeta de Deus, um homem que já havia sido levantado por Deus anteriormente. Nós vemos lá no livro dos Reis, no reinado de Jeroboão II. Um homem que proclamou a expansão do reino de Judá. Podemos olhar um profeta muito bem sucedido. Foi chamado por Deus para um desafio, para pregar a um povo que era mau, que aos olhos dele não merecia a salvação. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. E nós vemos aqui o capítulo de número 4 inteiro, Jonas extremamente irado com Deus. O texto bíblico nos diz no primeiro verso, com isso, com a salvação dos ninivitas, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Eu creio que todos nós já passamos por alguma situação de descontentamento. Todos nós passamos por um momento onde nós esperávamos ardentemente que algo acontecesse. E que se isso acontecesse seria muito bom para nós ou para alguém próximo. E isso não acontece. E normalmente a nossa reação não é muito diferente da de Jonas. Nós ficamos irados. Nós ficamos revoltados. Nós ficamos indignados porque aos nossos olhos a justiça não foi feita. Hoje nós vemos com muita facilidade o nosso relacionamento com os nossos políticos. E se eu pedisse para levantar a mão, eu acho que poucos levantariam, dizendo que estariam satisfeitos com o que estão fazendo com o nosso país. E quando nós começamos a falar sobre isso, muitas vezes o nosso coração começa a arder, que nós olhamos e vemos a justiça não está sendo feita e nós começamos a nos irar. E uma pergunta deve ser feita: é razoável essa tua ira? Nós vamos ver então a ira de Jonas. E com a ira de Jonas nós precisamos aprender uma coisa neste capítulo. Primeiro, Deus não é como nós. Essa é a primeira coisa que deve estar muito clara nas nossas mentes. Deus não é homem como nós, Ele não pensa como nós, Ele não vê as coisas como nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. E quando nós olhamos o capítulo 4, nós vemos que a ira de Deus não é a mesma ira nossa. Deus estava irado com aquela cidade de Nínive, porque a maldade estava grande, estava subindo aos seus ouvidos. Se fôssemos nós no lugar de Jonas, provavelmente teríamos a mesma reação. Eles não merecem a salvação de Deus. Eles merecem a condenação. Aos nossos olhos, a justiça seria feita se aquela cidade fosse destruída. Mas quando nós olhamos o capítulo 3, nós vemos que a ira e a justiça de Deus não é a mesma que a nossa. E nós lemos lá em Tiago: a ira do homem não produz a justiça de Deus. E muitas vezes nós pecamos.
por acharmos que Deus estava errado, por acharmos que Deus não agiu da forma correta. E isso acontece nos momentos em que nós nos decepcionamos com alguma coisa, em que nós nos iramos com alguma coisa, porque aos nossos olhos a nossa justiça não foi feita, e se a nossa justiça não foi feita, a justiça de Deus não foi feita. Essa é a reação de Jonas. Jonas, ele vê então que Deus havia tido misericórdia daquela cidade. Ele fica extremamente frustrado. Ele se desgosta, então ele sai da cidade e, ainda com a esperança daquela cidade ser destruída, ele arruma uma caminha, ele faz uma enramada com plantas e senta ali para poder ver Nínive sendo destruída. Ele ainda tinha essa esperança. Ele sabia que Deus não estava agindo certo ao salvar aquele povo. Então ele ainda tinha a esperança de que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive, porque a justiça correta era a justiça de Jonas. E nós vemos que aqui Jonas fracassa. Ele foi um profeta extremamente bem-sucedido. E ele deveria olhar para Deus e dizer assim: Senhor, que a sua vontade seja feita, glória ao Senhor por isso. Aquela cidade toda se arrependeu, amém por isso. Mas não. Ele estava irado. E nós vemos então que Jonas, ele ora ao Senhor, ele fala com Deus e inicia esse diálogo. E nesse diálogo, no verso 2 e 3, nós vemos então o motivo pelo qual Jonas não queria ir a Nínive. Os versos 2 e 3 diz assim: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas então ele olha para o Senhor e fala assim: eu estava certo. Eu sabia, eu devia ter continuado para Tarsis, porque o Senhor ia salvar esse povo, e esse povo é um povo mau, eles não merecem. É interessante que este conceito, não é Jonas e Joel que iniciam este conceito de quem era o Deus que o povo de Israel servia. Quando nós lemos o texto de Êxodo 34, 6 e 7, Moisés ele diz assim: e passando o Senhor por diante de Moisés clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, que grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O próprio povo de Israel havia experimentado todos estes atributos de Deus. Eles sabiam que Deus era bondoso, que Deus era clemente, que Deus tinha compaixão daquele que se arrependesse. Jonas estava vendo todos esses atributos de Deus como algo negativo e ruim, porque a justiça de Jonas não havia sido feita. E quando nós olhamos, nós podemos ver uma certa incoerência no profeta. Em todo o capítulo 4 nós vemos Jonas sendo totalmente incoerente, porque o próprio profeta havia experimentado a misericórdia de Deus. Ele havia fugido, ele havia desobedecido, ele não queria estar na presença de Deus. Vamos olhar lá em Adão. Adão desobedeceu ao Senhor, e o que aconteceu a Adão? Ele foi expulso do jardim e a morte veio.
Mas mesmo lá em Adão, nós vimos em Gênesis, nas exposições do Reverendo Mauro, que Deus fora gracioso. Jonas havia visto o Senhor salvar os marinheiros, homens que, momentos antes de entregarem as suas vidas a Deus, estavam clamando a deuses pagãos. Jonas havia experimentado a graça e a salvação de Deus, porque como Adão desobedeceu e entrou a morte, Jonas também desobedeceu e a morte deveria vir, e ele se lança ao mar já sabendo que ele morreria. Mas Deus é gracioso, é misericordioso. Então nós vemos uma incoerência, porque para o seu próprio benefício, Jonas queria experimentar os atributos de Deus. Mas para o benefício de uma cidade toda, ele não queria. Ele não queria que Deus fosse misericordioso, mesmo Deus tendo sido misericordioso para com ele. Ele não queria que Deus salvasse, mesmo a salvação pertencendo a Deus. E o texto bíblico diz que Jonas irou-se em extremo. E é interessante a resposta de Deus para Jonas. Deus, ele responde com apenas uma pergunta. É válida essa sua ira? Por um acaso essa tua ira é razoável? Jonas, ele estava disposto a morrer por causa da sua ira. Ele estava tão decepcionado, tão frustrado, que ele diz ao Senhor: olha, é melhor que eu morra. É muito melhor eu experimentar a morte do que continuar vivendo, sabendo que o Senhor salvou Nínive. Eu creio que este capítulo, este momento, é como aqueles momentos em que nós estamos extremamente irados e nós começamos a falar bobagem. E os mais velhos sempre dizem: acalma-te primeiro. Fica calmo, espera passar um pouco, depois você conversa, depois você... E muitas vezes quando nós estamos irados, quando nós estamos descontentes, nós não temos tempo para nos acalmarmos. E nós, muitas vezes, colocamos os carros na frente dos bois. E é o que Jonas está fazendo aqui. Quando nós olhamos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vemos um profeta do Senhor também pedindo a morte sobre si. Elias, após derrotar os 400 profetas de Baal, após matar os 400 profetas de Baal, ele começa a ser caçado por Jezabel. E ao fugir, Elias encontra-se totalmente descontente, frustrado e irado. Porque na visão dele apenas ele havia restado. Ele fala: Senhor, então eu prefiro a morte. E o que o Senhor diz a Elias: a sua visão está muito pequenininha, você não sabe de todas as coisas. Ainda 7.000 não dobraram seus joelhos perante Baal. E Jonas aqui repete a mesma cena. Você já teve irado a este ponto? De dizer: é melhor que eu morra do que eu viver nessa situação. Eu acho que muitas vezes nós somos fracos
e medrosos e não conseguimos ir a este extremo. Mas mesmo não chegando a este extremo, quando nós não conseguimos ver como Deus vê, e quando nós não conseguimos ver quem Deus é e o que Ele faz, nós pecamos contra Ele. E nós nos iramos e deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira. Você já ficou irado com alguém e por pirraça parou de falar com alguém? E depois de algum tempo você continuava mantendo isso e não falava com a pessoa, mas você nem lembrava mais o porquê você não estava falando com essa pessoa? Isso acontece muito em família. E quando um irmão briga com outro irmão e fica extremamente irado, é difícil reconhecer que muitas vezes você precisa baixar a cabeça e pedir perdão. Mas é necessário, porque a ira nos cega e nós começamos a ter atitudes inconsequentes como a de Jonas. O Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus clemente, é um Deus benigno. E a ira desse Deus, a justiça desse Deus, não é como a nossa justiça. Ele não é como nós. A partir do verso de número 5, nós temos Deus ensinando a Jonas. E Ele ensina duas coisas a Jonas. A primeira coisa que Ele ensina a Jonas é sobre a sua ira. E Ele faz Jonas ser totalmente incongruente na sua ira. E Ele, quando nós vemos o verso de número 5, Jonas então recebe mais uma vez a graça de Deus. Ele estava sentado no calor do Oriente. E Deus então faz uma planta nascer, trazendo sombra para Jonas. E o texto bíblico nos diz lá no verso de número 6, no finalzinho do verso de número 6, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Porque aquela planta tirou Jonas do seu desconforto. E Jonas deve ter pensado: nossa, Deus está me dando essa planta, então está ótimo. Obrigado, Senhor, por essa planta. Não, Jonas não pensou assim. Jonas nem pensou em Deus, segundo o texto bíblico. Jonas, ele ficou extremamente alegre por causa da planta. Porque ele estava em um lugar confortável. E ele estava experimentando a misericórdia de Deus mais uma vez e não estava percebendo. Então o que acontece? O dia seguinte, depois de um dia de conforto, Deus manda um vermezinho. E este vermezinho vai e fere a raiz da planta. E essa planta então seca e cai. Acabou o conforto de Jonas. E é interessante que o conforto dele, além de ter acabado, além daquela sombra gostosa ter acabado, nós vemos que o Senhor ainda pesa um pouquinho mais. E o verso número 7 diz assim: mas no dia seguinte, no verso número 8 então, descendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, um vento quente, abafado do Oriente. Sei que nem todos aqui são como eu, mas esses últimos dias têm sido dias difíceis do calor. E ontem estava falando com a Tati, ontem à noite, sobre isso, depois de esticarmos os colchões na sala, que era mais fresco e tinha mais ventilação.
A parede estava quente, o chão estava quente, e o vento que estava passando da janela da cozinha para a janela da sala e cruzando ali era quente. E eu liguei o ventilador e estava soprando vento quente. E lá foi o Jonatas dormir quase 3 horas da manhã por causa do calor. E suando. Essa era a situação que Jonas se encontrava. Ele estava no deserto, um sol escaldante sobre a sua cabeça e um vento quentinho passando por ele. E o que Jonas faz? Ele se ira porque a planta havia morrido. E ele repete mais uma vez: eu prefiro morrer do que ficar nesta situação. E qual é a resposta do Senhor? Mais uma pergunta. A mesma pergunta. É razoável essa tua ira por causa de uma planta? Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos avaliar se a nossa ira não tem sido por causa do nosso próprio desejo de justiça ou da nossa justiça. Todas as vezes que nós ficamos irados, nós temos que ver que Deus não é como nós. E que Ele nos mostra que muitas vezes as nossas iras são por causa de coisas fúteis, pelas quais nós não fazemos nada para tê-la. Como anda o seu coração? Como você reage nos momentos de ira? Aqui nós aprendemos que nós devemos confiar na ação de Deus. E que se Deus permite, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é Deus e nós não somos Deus. E se nós olharmos os atributos de Deus por causa do pecado, muitas vezes nós somos totalmente o oposto desses atributos. E nós pecamos sem vermos. E quando nós lemos o texto, nós vemos que Deus, Ele é misericordioso. E muitas vezes nós não temos misericórdia do nosso próximo. Muitas vezes a nossa ira é por não termos misericórdia. O texto fala que Deus, Ele é tardio em irar-se. E ao oposto, nós somos rápidos em irarmos. Será que nós não precisamos acalmar o nosso coração e procurarmos ver o que Deus está fazendo? Muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, não é como nós queremos, mas sim como Deus quer. O Deus que nós servimos é um Deus soberano e nós cremos nisso. Ele faz todas as coisas como lhe apraz. Nós declaramos isso cantando há pouco. E esta lição nós devemos levar para a nossa vida. Nós devemos ser tardios em irarmos. Nós precisamos confiar mais no agir de Deus. A nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. E Deus então Ele ensina, além da ira, Ele ensina um pouco sobre compaixão. E os versos 10 e 11, Ele diz assim: tornou o Senhor ainda continuou dizendo a Jonas, aquele homem que queria a morte para si. E Ele diz assim:
Tens compaixão de uma planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, como numa noite nasceu e numa pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não vemos como Deus vê. Muitas vezes nós vemos com o objetivo próprio, com o intuito de nos beneficiarmos. E provavelmente Jonas não queria ter compaixão de Nínive, porque ele sabia que aquele povo era mau e o medo dele poderia ser que eles destruíssem Israel. Ele estava mais preocupado consigo mesmo e com aqueles que estavam ao seu redor do que com os outros. E nós vemos isso no ensinamento do próprio Deus. Ele fala assim: Jonas, você está tendo compaixão de uma planta. Você está irado porque uma planta morreu. E o que você fez para essa planta existir? Nada. E aqui Deus responde a pergunta que ele faz a Jonas. A ira de Jonas não era razoável, porque ele estava olhando para o seu próprio benefício. Ele não estava olhando como Deus estava olhando. Nós não vemos como Deus vê. A nossa visão é limitada. E muitas vezes aquilo que para nós parece ser uma injustiça, aquilo que para nós parece ser algo extremamente errado, aquilo que muitas vezes nos prejudicará, nós veremos apenas até aí, porque o pecado vai nos cegar, a nossa ira vai nos cegar, a nossa falta de compaixão vai nos cegar, e nós não enxergaremos o macro, nós não enxergaremos o reino de Deus. E é interessante quando nós pensamos em missões. Muitas vezes nós não ajudamos missionários e nós não ofertamos para missões porque nós temos uma visão limitada e nós não temos compaixão de outras pessoas que precisam ouvir da graça de Deus. Há um movimento dentro da nossa igreja hoje que tem enviado missionários para a Europa e leste europeu, onde o número de muçulmanos tem crescido assustadoramente. E eu tenho tenho 3 amigos que estão se preparando para ir agora para a Europa. E eles encontram dificuldades de arrumar sustento, porque a visão das igrejas está limitada e eles dizem assim: como nós vamos evangelizar aquele povo que está matando cristãos? E quando nós fazemos isso, nós agimos como Jonas, e nós estamos limitando aqueles que podem ouvir sobre este Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Eu fui longe como missionário. Agora eu pergunto para você: alguma vez você já pensou, não vou falar de Deus para aquela pessoa, porque aquela pessoa não merece? Eu não vou nem falar que sou crente para o meu vizinho, porque vai que ele quer ir na minha igreja. Seria um pouco ousado, mas eu posso dizer que quase todos nós já fizemos isso. Eu não vou evangelizar um mendigo, porque ao entrar na igreja ele vai estar com um cheirinho meio ruim.
Eu não vou evangelizar uma prostituta, porque a vida que ela leva, Deus me livre. Por que nós fazemos isso? Porque nós agimos pensando em nós mesmos, no nosso conforto, na nossa comodidade. E nós não queremos enfrentar estes desafios. E Deus então, Ele mostra para Jonas que Ele havia criado os ninivitas. Porque Ele criou todos nós, todos os homens. Eles eram pecadores criados à imagem e semelhança de Deus. Não era uma planta que não fora criada à imagem e semelhança de Deus. Então por que Ele não haveria de ter misericórdia de 120 mil habitantes daquela cidade que se arrependeram? Jonas foi um profeta muito bem sucedido. 120 mil pessoas se converteram com uma simples pregação. Mas ele fracassou. Pois ele não quis aprender a ver como Deus vê. Ele não estava pensando no reino de Deus. Ele estava pensando no seu próprio reino e no seu próprio conforto. Então, meus irmãos, 3 perguntas para definir o que faremos. Normalmente na aplicação nós fazemos as nossas afirmações. Faça isso, faça aquilo outro. Mas como este texto ele termina com este questionamento para Jonas, eu fiz essas 3 perguntas para nós refletirmos sobre as nossas vidas. Como nós temos agido? Primeira, será que não estamos nos irando com coisas erradas? Será que nós não estamos tentando produzir a justiça de Deus através da nossa ira? E isso, quando nós somos injustiçados no trabalho, quando nós somos injustiçados nos nossos impostos que estão subindo, será que a nossa ira, ela é válida? Você sabe pelo que você tem se irado. Você sabe o que tem te deixado descontente. E aquilo que muitas vezes, se você fosse Deus, você faria diferente. Não é isso que nós pensamos? Mas eu afirmo, você não é Deus. E Deus faz como lhe apraz, como Ele quer. Então você precisa pensar se essa tua ira, ela é razoável. Segundo, será que temos demonstrado compaixão para com aquele que achamos que não merecem? Faltou um S com aqueles. Você tem pregado o evangelho só para quem você acha que vai ser muito gente boa, muito legal na igreja? Ou você tem pregado o evangelho a toda pessoa? Você tem ajudado apenas aquele que aos seus olhos merece ser ajudado? Ou você tem ajudado até aquele que você acha que não merece? Nós precisamos parar com essa visão limitada do nosso próprio bem-estar. Nós temos que parar muitas vezes de nos preocuparmos apenas com o nosso conforto. E ao fazermos isso, muitas vezes, na maioria delas, nós vamos precisar ter compaixão daqueles que nós achamos que não merecem ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E último, será que temos deixado Deus fazer a obra dele e não a nossa? Você não é Deus. A obra não é sua.
você é apenas um instrumento de Deus, para que a obra dele seja feita. Assim como Jonas foi. Jonas não queria que Nínive fosse salva. Jonas não queria ir para Nínive. Mas ele foi um instrumento de Deus para que 120.000 pessoas pudessem se curvar diante de Deus. Ele foi um instrumento. Assim como eu e você. Nós somos instrumentos de Deus. E precisamos deixar Deus agir através da nossa vida.